que é que vão pensar de você se você começar a guardar dinheiro? Você já se fez essa pergunta? Olá, eu sou o Maicon Lima, criador do canal Começar a Investir de 0 a 100, e hoje eu quero falar sobre guardar dinheiro. O que vão pensar de você? Bom, quando eu era mais novo eu ficava pensando, nossa, já pensou se eu começo a investir? E eu desde muito novo, né, quem conhece a minha história, desde muito novo, já com 16 anos eu fui no banco, abri uma conta e eu já tinha a ideia, né, eu queria ser um investidor, já queria guardar dinheiro. Eu ficava pensando, e sei lá, se minha mãe descobre, né? É engraçado, né? Se minha mãe descobre que eu quero guardar dinheiro, como se isso fosse um problema, se fosse um pecado, né? Enfim. Mas, na verdade, não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Se você não tiver organização financeira, a sua vida vai ficar toda a vida, ó, ferrada. Não posso falar uma palavrão aqui, vai ficar feia a coisa. Então eu vou te ensinar algumas dicas para você aprender a economizar dinheiro e começar a guardar dinheiro de forma muito, muito rápida. Para você já começar a colocar em prática isso, né? Mas muitas vezes eu sei que você pensa, né? Ou enfim, a maioria das pessoas tem esse problema. Como que eu sei, né? Porque a gente tem esse pensamento e muitas vezes a gente não fala. Mas quando você explora um pouquinho, você sabe que as pessoas ficam assim, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Se eu for num casamento, exagerando aqui, se eu for num casamento de bermuda e de camiseta, o que vão pensar de mim? Né? E isso não tem nada a ver, muitas vezes, com a forma que você quer se sentir. Porque às vezes uma camiseta e uma bermuda te deixa muito mais à vontade do que você ir de blazer, né, de sapatinho, aquela coisa toda. O homem, né, as mulheres de salto alto, aquele negócio que dói o dedo do pé, mas a mulher tem que ficar bonita, né? E por que a gente se veste muitas vezes? É assim, porque a gente imagina o que o outro vai pensar de mim. Claro, eu não estou falando aqui que agora você deve num casamento de bermuda e chinelo. Não é isso. Eu estou fazendo uma metáfora, uma comparação com a ideia de você guardar dinheiro e o que as pessoas vão pensar de você sobre isso. Só que a verdade é que é o seguinte, o impacto da coisa diferente, muitas vezes ela acontece naquele momento. E você, que é o diferente, né? Digamos, nesse exemplo que eu estou usando aqui para vocês, digamos que você realmente foi de bermuda e chinelo num casamento. Aquele impacto vai ficar muito mais em você, às vezes muito mais na sua cabeça, muito mais do seu medo do que as pessoas. As pessoas podem até comentar com você, né? Pô, fulano foi de bermuda e chinelo, mas aquilo com o tempo passa. Aquilo não é tão impactante para as pessoas que falam como para quem está sofrendo esse pensamento. E é aquela história, né? Você não tem nunca como mudar o que as pessoas estão falando sobre você ou estão pensando sobre você. E muitas vezes elas nem estão pensando o que você pensa que elas estão pensando de você. Mas você tem como mudar aquilo que você pensa que as pessoas pensam. Ficou um pouquinho confuso? Vamos rebobinar aqui. Se a editora conseguir colocar aqui, rebobinar, né? Olha só, o que eu quero falar para você é o seguinte. Às vezes, o cara rico, a pessoa rica, tá cagando e andando para o que as pessoas pensam. Quando eu falo aqui rico, sim, eu falo rico de dinheiro. O que é rico de dinheiro? Vamos dizer uma pessoa que tem mais de 5 milhões, pelo menos, de patrimônio no banco. Imóveis não vamos contar aqui. Né? Essa pessoa normalmente, né, se ela constituiu esses ativos, esse valor dele, de uma forma honesta, de uma forma segura, normalmente essa pessoa está para o que as outras pessoas pensam. Quando eu falo rico também na forma de pensar, na forma que a gente pode pensar. Porque às vezes riqueza é dinheiro também, sim, é super importante, é que a gente fala muito sobre dinheiro, mas também é a forma com que você vive a sua vida. Não basta só você ter dinheiro se você não tem segurança, não tem consistência e não tem tranquilidade, não vive uma vida com tranquilidade.
Dinheiro aqui é sinônimo de tranquilidade e não de desespero de trabalhar 24 horas por dia. Embora muitas vezes eu acabe trabalhando 15, 20 horas por dia, mas isso não é problema nenhum para mim. Bom, por que você tem medo do que as pessoas vão pensar de você? Por que você tem medo do que as pessoas vão pensar de você? E por que você tem medo de que as pessoas pensem, pô, mas o cara vai guardar dinheiro? Meu, qual que é a vantagem de você ter 1 milhão guardado? Ou 100 mil, que nosso objetivo aqui é de 0 a 100. A vantagem é muita, a tranquilidade, a tua vida, olha, eu te garanto que é outra vida. Quando você sai do zero e chega pelo menos aos 100 mil reais, a tua vida é outra, a tua vida é completamente diferente. Você não vira mais escravo daquela tua empresa, você não vai esperar 30, 40 anos para se aposentar pelo INSS. Você pode sair, você pode passear, você pode ter mini aposentadorias a cada 5 anos. E não depois dos teus 60, 70, 80, 90 anos. Tenha mini aposentadorias durante a sua vida produtiva. É muito melhor do que esperar uma vida toda pelo INSS. Mas esse teu medo do que as pessoas vão pensar de você tem tudo a ver com o medo de fracassar muitas vezes. Não é um medo do que as pessoas vão pensar de você, mas o medo de que você vai fazer alguma coisa e você vai fracassar, né? Já pensou se você fala que você vai fazer alguma coisa e você não consegue? E daí o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão falar de você? Bom, se você tem esse medo, veja o seguinte: 85% das coisas, né, que as pessoas de sucesso tentam fazer são erros. E só 15% são acertos. Vou repetir, 85% são erros, 15% são acertos. Como que você acha que o Thomas Edison inventou a lâmpada? Você acha que ele só acertou? Como você acha que o Steve Jobs inventou o microcomputador? Você acha que ele só acertou? Ou ele apresentou o projeto dele, e é isso que aconteceu, né? Conta a história. Ele apresentou o projeto dele para Xerox, lá, né? Ou Xerox, enfim, não importa, é a empresa lá que ele trabalhava, e eles riram da cara dele. Isso ele poderia ter visto, o que pensaram de mim? Eu não quero mais apresentar um microcomputador para ninguém, né? O Steve Wozniak, que era o parceiro dele, já tinha um pensamento um pouco diferente. Mas o Steve Jobs, ele falou, não, peraí, vamos lá, vamos para cima. Esse pequeno deslize ou erro, o que a gente faz com ele? A gente aprende com ele. Toda vez que o Thomas Edison errava na tentativa de criar a lâmpada, ele dizia, opa, essa é a forma que eu já sei que eu não devo fazer. Eu, Michael Lima, na minha vida, muitas vezes fiz algumas coisas, inclusive na minha vida, nos investimentos, que eu digo, poxa vida, e que coisa que eu fiz? Errei. Então, essa é a forma que eu não devo fazer. Então, eu vou fazer como? De uma outra forma diferente, que não seja dessa forma. Certo, pessoal? Então, o erro, ele é um aprendizado. Eu quero que você entenda a partir de hoje isso. O erro, ele é um aprendizado. A merda que você faz não tem valor. Não tem valor nenhum se você aprende com ela. A merda que você faz tem valor para você que fica remoendo, né? Para você que fica vivendo do passado, e quem vive de passado é museu, né? Para você que fica vivendo do passado, aconteceu tal coisa. E eu confesso para vocês que às vezes eu também me pego fazendo isso. Eu também muitas vezes, poxa vida, aconteceu tal coisa. Poxa vida, aconteceu outra coisa. Mas se você analisa que aconteceu aquela coisa e você cresce com esse erro, não tem problema nenhum. O único problema está na sua mente, está na sua cabeça. Bom, isso é um pouco difícil às vezes, e por mais simples que pareça, é um pouco difícil às vezes das pessoas entenderem. Por quê? Porque você foi educado para não errar, você foi educado para estudar e tirar nota 7 ou nota 5, sei lá, qual que era a média lá da sua escola. Quando eu estudei era nota 7, depois mudou para 6, né? Enfim, não sei como é que está esse negócio. Mas você foi educado para não errar, para tirar nota 7. Você foi educado para entender que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Você foi educado para entender que nós temos o sonho da casa própria. Você foi educado por essas coisas. E essas coisas não fazem o mínimo sentido. Não fazem o mínimo sentido. Como que você pode não errar? Né? Como que é na escola? Se você errar, você muitas vezes, na minha época ainda, você ia para trás da porta. Né? Você ia cheirar o quadro, ia cheirar giz, ia se ajoelhar na tampinha. Ainda peguei um pouquinho dessa época de se ajoelhar na tampinha. Já era um pouco controverso.
Na época dos meus pais, você apanhava, né? Levava uma reguada, né? A minha mãe era canhota. Quando a professora pegava ela escrevendo com a mão esquerda, ela apanhava e tinha que escrever com a mão direita. E daí, quando a professora não via, ela escrevia com a esquerda, quando a professora via, ela escrevia com a direita. E hoje a minha mãe escreve com as duas mãos. É muito louco, né? Ela é canhota e destro, né? Eu acho que se fala ambidestro para essa expressão. Então você foi treinado para não errar. E não treinado para aprender com os erros. Você foi treinado para tirar 7. Você foi treinado para ser apaixonado por carro. Mas aí você financia o carro e você é praticamente... Qual que é a palavra que eu não quero detonar aqui, mas a palavra é você é roubado. Né? Você é roubado, você financia a casa e muitas vezes se você planejar da forma correta, pagando aluguel da forma correta, você consegue investir e comprar o seu imóvel, se você tem vontade de comprar um imóvel, muito antes de 35 anos. Problema nenhum com financiar, desde que você faça isso de forma consciente. E não de forma ferrado, como 95, se não 99% das pessoas fazem. Eu trabalhei no banco, eu sei que as pessoas faziam isso. Elas queriam o máximo do limite do cheque especial, o máximo porque precisava mobiliar a casa. 99% era assim. Pouquíssimas pessoas que financiavam realmente planejavam. E se você é mais inteligente ainda, e é isso que às vezes os especialistas falam, você pode pagar aluguel, investir um certo valor e comprar o teu imóvel à vista. Mas para isso você também tem que saber o que fazer, não é sair fazendo de qualquer jeito. Bom, o que eu estou falando aqui, pessoal? Eu não fico só ensinando para vocês sobre investimentos. Eu também ensino, tem uma aula lá, tem algumas aulas grátis aqui, várias aulas gratuitas aqui no Projeto 6 e 5, né? Que é um projeto que vem ao ar às 6 e 5 da tarde, né? E tem algumas aulas sobre tesouro direto, sobre renda fixa, pouca aula sobre renda variável, porque eu quero primeiro que você aprenda. Mas que você aprenda o quê? Eu quero que você aprenda que trabalhar na coluna dos ativos é muito mais importante do que você simplesmente sair comprando passivos. O que é trabalhar na coluna dos ativos? Diz aqui no livro, tá aqui, do Pai Rico, Pai Pobre. Os seus ativos, os seus investimentos têm que começar a pagar as suas contas. Os seus ativos, você começa a investir quando você chega, por exemplo, aos 100 mil, o teu 100 mil investido já começa a pagar a tua continha de água, tua continha de luz, começa a pagar a tua internet, logo começa a pagar o seu aluguel e você não precisa desembolsar do seu trabalho isso todo mês. Então fortalece a coluna dos ativos e não a coluna dos passivos. O que é o passivo? É trocar o carro às vezes, né? Se você troca o carro por teu carro maior, você vai gastar mais gasolina, teu carro é econômico, ou vai gastar mais combustível, seja lá qual for o combustível. Você vai trocar tua casa por uma casa maior. Eu quero uma casa com piscina. Tá, mas e aí? Como é que é a manutenção desse negócio? Então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Não quer dizer que você não mereça, mas primeiro fortalece a coluna dos ativos. Fortalecer os ativos? Aí sim, com os ativos você vai adquirir aquilo que é o seu conforto, que é a coluna do passivo. Então, por isso, pessoal, que eu não fico só ensinando a investir. Primeiro você tem que aprender a pensar. E ensinar a investir depende muito, depende muito. A forma de investir do Thiago Nigro, e eu respeito muito ele é um cara skin the game, ele é um cara que está dando a pele, né? Colocando a pele dele a risco, mostrando os investimentos dele na internet. Né? Ele tinha carteira rumo ao 1 milhão, agora é rumo ao 1 bilhão, e eu admiro bastante ele. Porém, a forma dele investir dá certo e funciona? Sim, ele mostra, então dá certo e funciona. Mas a forma de investir de um outro investidor, sei lá, do Warren Buffett, por exemplo, dá certo e funciona? Sim. E a forma de investir do Thiago Nigro, e não são comparações, são pessoas completamente diferentes, mas a forma de investir do Thiago Nigro é completamente diferente, completamente estou exagerando, mas é sim diferente do Warren Buffett. E as duas formas funcionam. Então a forma de você investir vai depender muito. E quando nós abrimos a mentoria, quando nós abrimos o curso, nós vamos dar sim, então eu estou avisando para vocês que a gente vai ter sim uma mentoria, vai ter um curso, nós vamos dar sim o passo a passo de como você deve fazer. Mas, nesse conteúdo gratuito que eu estou levando para vocês, eu já quero que vocês agreguem muito conhecimento. Eu quero que vocês aprendam que investir depende muito. Então o Thiago Nigro investe sim, eu diria da forma correta, o Warren Buffett investe sim, eu diria da forma correta também, mas depende muito, depende muito. Não adianta vir aqui, às vezes
O Thiago Nigro vai lá e fala um chupa-banco e fala que você não deve investir no banco. Só que às vezes você tira do banco e investe da forma errada. Eu vi muita gente fazer isso. E não é só porque você abriu uma conta na XP que você está investindo da forma correta. Não é, gente. A coisa é mais embaixo. Você tem que analisar, tem que pensar cada caso. Por exemplo, você acha que consórcio é ruim? Consórcio pode ser ruim, consórcio pode não ser investimento. Porém, o valor do consórcio, aqueles milhões geralmente, né? Como é que se chama? Cada cota lá, ela tem alguns milhões. Eles chegam lá no banco lá de investimentos e falam, eu tenho alguns milhões e quero investir, então aquele valor fica investido. É diferente de você investir lá o teu realzinho. Não estou dizendo que o consórcio é bom, de forma alguma, você paga uma taxa de administração bastante alta. Só que o financiamento é muito pior. O financiamento você paga 3, 4, 5 carros. O financiamento é um roubo, praticamente. Desculpe a palavra aqui, desculpe falar a realidade. Mas, enfim, se for para você financiar e fazer um consórcio, é melhor fazer um consórcio, então. Agora, existem formas de você adquirir seu carro à vista melhor do que o consórcio? Sim, óbvio que sim. Existem várias e várias formas. A qual? Depende. Bola uma estratégia. Guarda 50% do valor e financia só a metade, por exemplo. Já melhora bastante. Dica, jamais financie 90% ou todo o valor do veículo. Jamais. Essa dica vale para todo mundo, principalmente você que tem 18, 19 anos, 17 e pensa em ter seu carro. A partir dos 15, 16 já começa a guardar um dinheirinho e financie no máximo 50% do teu veículo. Você já tem mais poder de barganha, já tem mais poder de compra. E para você sair do zero e chegar aos 100 mil reais, gente, voltando àquilo que eu falei lá no começo do vídeo, é a mesma coisa que você fazer dieta. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém. Se você emagrecer, se você ficar forte, ou se você ganhar dinheiro, o problema, que não é problema, é seu. As pessoas não vão pagar as suas contas. Ninguém vai cuidar da sua saúde de graça. Quando você precisar pagar um exame, quando você precisar pagar um plano de saúde, quando você precisar pagar um médico, você acha que alguém vai falar, ai tadinho, ele não guardou dinheiro? Não, ninguém vai cuidar da tua saúde se você não tiver dinheiro. Ninguém vai pagar as suas contas no final da sua vida. Então, o que você faz hoje? O que você pode fazer hoje? Se você ainda não tem, abre uma conta lá no banco que não paga taxa nenhuma. Tem vários bancos digitais, tá? Que você não paga taxa e faz já programa lá né? Já procura algum investimento de renda fixa para começar e programa um valor todo mês. Todo mês você vai juntar um dinheirinho e depositar em uma aplicação que você vai escolher, que vai render mais do que a poupança e que vai render mais do que a inflação. Quando eu falo em guardar dinheiro, eu estou falando aqui em 5 anos, tá? No mínimo 5 anos. Pensa em 5 anos. Quando você vê, 5 anos já passou. E existem várias e várias formas, várias e várias regras de investimento. Eu vou ensinar uma. Então, abre a conta no digital, no banco digital, para você não pagar tarifa. Programa uma aplicação automática todo mês. E a regra que eu vou ensinar é a regra do 90-10. O que é a regra do 90-10? Pega 10% da tua renda bruta e investe todo mês. Por exemplo, se você ganha 2 mil reais, mais o 13º, 10% são 200 reais. Então, 200 reais vezes 13, porque eu estou contando 13º, são... em um ano você vai ter 2.600 reais mais o juro. Em 5 anos, você vai ter 13 mil reais. 13 mil, você vai ver a conta que é isso. 13 mil reais. E mais, se você colocar 0,5% de juro, que não é um juro nada alto, você vai ter pelo menos mais uns 2 mil de juros. Então, em 5 anos, você já vai ter uns 15 mil reais guardados. Já é um ótimo começo. Bom, pessoal, tá aí a minha dica. Deixa seu like, né? Aproveita e se inscreve no canal. Começa a pensar como rico. Como rico é aquela pessoa que ganha dinheiro e é aquela pessoa que é rica de sabedoria. Aquela pessoa que muda a sua vida. Não se importe tanto com o que as outras pessoas falam. Quanto menos você se importar, vai ser melhor para vocês. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço. Tchau, tchau.